Oi gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui no meu canal se você ainda não me conhece. O meu nome é Vânia, então claro, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no meu canal. O vídeo de hoje é sobre França, eu vou falar aqui pra vocês, vou contar um pouquinho pra vocês os meus primeiros 8 meses de França, as minhas experiências, as minhas expectativas, como que está sendo aqui essa adaptação, como que está sendo morar aqui na França. Para quem nunca viu os meus vídeos, eu aconselho aí dar uma mexidinha no canal e achar os meus vídeos, porque não é a primeira vez que eu mudo de país. Eu mudei lá para o Canadá e do Canadá eu mudei aqui para a França. Então tem bastante coisa aí no canal explicando o caminho até aqui na França, tá bom? É importante lembrar que morando na França, você mora em diferentes lugares na França, né? Então a França é um país, então eu não moro na França inteira, né? Eu moro numa parte da França. Por que eu tô falando isso? Porque a gente conhece França, a gente conhece Paris, mas eu não moro em Paris, eu moro em Grenoble, que é uma cidade que fica 3 horas de trem de Paris. Então aqui é França, mas não tem todo esse glamour, né? Nem Paris tem todo esse glamour, tá bom? Então a vida do cotidiano, uma coisa que eu sempre gosto de falar, de salientar mesmo lá no Canadá, é que não tem nada de romantismo, né, gente? Quando a gente viaja para o país, quando a gente está indo viajar, a gente não vê o país da mesma forma que a gente vê quando a gente mora no país. Morando no país, a sua vida é praticamente a mesma que você tem em todos os seus países. Você vai trabalhar, você tem sua casa, você mora, você tem seus colegas, seus amigos, você tem que fazer compra, você tem que lidar com burocracia. Então, a vida do dia a dia prática, ela não muda muita coisa. O que eu acho que mudou assim drasticamente, não para minha vida, não para a França, para a vida de todo mundo, foi o Covid. Então eu acho que a minha experiência ela está sendo muito particular por conta do Covid. Eu acho que se eu tivesse mudado aqui em outro momento, a minha experiência teria sido bem diferente. Eu vim do Brasil para a França no meio da pandemia. Eu mudei para cá em maio de 2020. E como que eu mudei, como que eu peguei o avião, tem tudo aqui, gente, no canal. Tem vídeo aqui do aeroporto vazio. Então foi bem diferente toda essa situação de chegar aqui durante uma pandemia com as ruas vazias. Já tinha o visto, eu já tinha conseguido esse visto. Antes mesmo dessa pandemia, eu já tinha um lugar para ficar aqui, o apartamento já estava aqui quando eu cheguei aqui, então eu não cheguei aqui na loucura, né? Foi planejado, não foi, vamos lá para a França, não foi nada disso. Eu vim pra cá sem quase nenhuma expectativa, assim, eu tinha expectativas muito baixas, porque antes de vir pra França eu já tinha vários amigos franceses que moravam lá no Canadá e eu sempre ouvia coisas não tão boas sobre a França, sobre a burocracia, sobre a falta de emprego, sobre o valor das coisas. Eu tava com as expectativas muito baixas, assim, eu tava assim, eu vou lá, vou ver o que dá, vou ver o que acontece, porque o que eu ouvi não tinha sido tão bom assim, de verdade, eu ouvi bastante coisa ruim, inclusive a maioria de franceses. Mas tem aí um estereótipo sobre francês, a gente ouve bastante que francês é uma galera que reclama demais e eu tenho que admitir que essa é uma verdade, assim, os... O que é isso, gente, lá de fora da minha casa? Mas eles me ajudaram, porque eles reclamaram tanto, eles falaram tanto mal, pra conseguir um visto vai ser um inferno, que eu vim com a expectativa muito baixa. Então eu acho que isso me ajudou me ajudou bastante a ficar aqui, a chegar aqui tranquilo, assim, faz o que dá e o que não dá, você não faz. Ok, Vani, mas quais são as suas impressões sobre o país? As minhas impressões são positivas, são super positivas. Claro, não tô falando que é 100% positivo, tá? Mas 100% positivo não vai ser em nenhum lugar. Eu não acredito nessa historinha de lugar perfeito, de país desenvolvido, então você não vai ter problema. Tudo mentira, lá no Canadá é um país super desenvolvido. Eu tinha vários problemas. Não tá nada a gente lê aí que, nossa, o país é incrível, não sei o quê. E aí quando você vai pro dia a dia, você encontra problemas que a gente encontra em qualquer lugar, que não tá só relacionado com o lugar que você tá, tem todo a ver com um contexto de vida, o momento que você tá, o que você quer fazer, com seus objetivos, etc. Então, as minhas impressões da França são super positivas. A cidade que eu moro é uma cidade bem bonita de se morar, é uma cidade que é rodeada de montanhas, é uma cidade que recebe muitos estudantes porque tem uma importante universidade aqui. Então é uma cidade que recebe muita gente diferente, então eu acho que isso dá um gás na cidade. A parte de natureza que super me impressionou, mas assim, gente, se você gosta de natureza, é isso que eu tô falando. Mas não vai ser a mesma coisa lá em Paris, por exemplo. Por isso que eu tô falando que essa coisa de morar na França ou morar no Canadá, o Canadá é imenso, então é muito relativo. Então você tem que ver aí o que você gosta de fazer para poder avaliar um lugar. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de subir montanha, por exemplo.
Mas agora aqui estando do lado de tanto lugar bonito, você começa a gostar, você começa a aproveitar. Você vai ficar para sempre nessa cidade? Eu sempre escuto essa pergunta, mesmo lá no Canadá. Ah, você vai ficar para sempre no Canadá? Gente, para sempre é uma palavra muito longe, né? É uma coisa muito longe. Eu acho que a gente tem que aproveitar o lugar que a gente está nesse momento. Até porque esse vírus veio mostrar pra gente que nada, né, é tão eterno quanto a gente pensa. Então as coisas mudam muito rápido. Por enquanto tá bacana aqui, eu tô gostando aqui e não tenho nada para reclamar dessa cidade. O transporte funciona super bem. A segurança é boa, Vânia? Até agora eu não tive nenhum problema, assim como eu não tive no Canadá, assim como eu nunca tive problemas no Brasil, assim, comigo pessoalmente. Então aqui é bem tranquilo, mas eu já ouvi, por exemplo, relatos de brasileiro. Um brasileiro me contou que ele foi assaltado aqui de uma maneira bem violenta mesmo e ele traumatizou e foi embora. Então ele não mora mais aqui nessa cidade. Tem alguns bairros aqui que você tem que tomar cuidado, não dá pra você ir, é isso que eu escuto. Eu nunca fui lá pra saber, então eu tô falando o que eu ouço. Mas de um modo geral, eu me sinto segura na cidade. À noite, em alguns lugares, eu não andaria assim, eu não faria, sei lá, não iria correr sozinha. Por exemplo, como eu fazia em Toronto. Em Toronto, às vezes era 10 horas da noite, eu corria tranquilamente, sozinha, no parque, por exemplo. Aqui eu não tenho coragem, assim. Mas é porque eu tô falando, é o que eu escuto, né? Eu nunca vi nada e eu também quero ver. Então, eu tomo os meus cuidados. Como que é trabalho, Vânia? Eu vim com a expectativa, como eu falei, muito baixa por conta do que eu ouvi. Então, quando eu cheguei aqui, a minha expectativa tava assim, bom, como eu fiz lá no Canadá, eu vou trabalhar numa loja, assim, eu vou melhorar um pouco o meu francês, etc, até conseguir realmente conhecer mais a cultura e entrar numa empresa que era o trabalho que eu queria fazer, que era o mesmo trabalho que eu fazia em Toronto. Para surpresa de muita gente, mais do que para mim, porque tinha muita gente que falava, não, vai ser difícil, não tem trabalho. Eu encontrei trabalho aqui em 30 dias. Em 30 dias eu consegui um CDI, que é um contrato de duração indeterminada. Então é um contrato longo. Eu mandei muitos currículos, muitos mesmo, do mesmo jeito que eu tinha feito em Toronto. Em Toronto, gente, eu mandava muito currículo. E aqui eu fiz a mesma coisa. Mandava até pra coisas que não tinha nada a ver comigo, assim, que tava longe das minhas possibilidades, mas eu mandava. Eu tinha uma meta por dia, eu mandava, sei lá, X currículos por dia. E eu fiz entrevista para uma empresa e foi essa uma empresa que me contratou. Eu tô nesse emprego até hoje com altos e baixos, gente. Trabalhar numa cultura diferente é muito complicado. A cultura no trabalho aqui é uma cultura completamente diferente da cultura que a gente tem no Brasil e da cultura que a gente tem no Canadá. Por enquanto está sendo muito enriquecedor e está me ajudando muito mesmo, a conhecer a cultura da França no trabalho. O que eu posso falar sobre a vida social? Quase nada, porque a gente não tem vida social aqui, não tem quase nada de vida social. Conheci algumas pessoas, porque eu já conheci outras pessoas, sabe, amigos de amigos, mas eu não tive nenhuma oportunidade, assim, de aumentar minha vida social. Não tenho relações sociais com o pessoal do trabalho, a gente não se vê quase nunca, trabalho de casa. Não vou pra academia, não faço parte de nenhum grupo, não dá pra fazer parte de nada nesse momento. Então eu não tenho nenhuma condição nesse momento de fazer uma avaliação sobre uma vida social aqui, porque nesse momento ela praticamente não existe. As pessoas que eu converso são pessoas que eu já tinha algum contato antes e de novidade na vida social, zero. A coisa que eu mais conheci nesse período aqui foi o apartamento que eu moro. O lugar que eu mais fiquei foi o apartamento que eu moro. Não tenho nenhuma condição de falar sobre a vida social. Então, depois do Covid, quem sabe a gente volta aqui e discute a vida social aqui na minha cidade. Caro ou barato morar na França? Gente, depende de novo onde que você vai morar na França. Onde eu moro, comida é muito barato. Eu diria que comida é muito barato. Morar é super barato, eu acho. Eu tô fazendo uma comparação com os lugares que eu morava. Eu morava em Toronto, eu morava em São Paulo. Então aqui sim, é uma cidade barata, porque é uma cidade pequena, mesmo que ela é chamada de métropole. É uma cidade pequena. Então, perto do que eu conheço, que a gente conhece, perto de Paris, por exemplo, Paris é super caro pra morar. Se você ganha um salário mínimo, você consegue ter uma vida digna. Não tô falando aqui de comprar carro top, sei lá, fazer, né, comprar todos os equipamentos de esqui que a galera que compra, viajar, não tô falando de nada disso. Tô falando a vida básica, a gente consegue sim ter com um salário mínimo. É claro que se você quiser mudar pra França, se vestir que nem a Emily in Paris e morar em Paris, a vida vai ser muito cara. Então, de novo, depende muito de onde você mora. Onde eu moro é bem tranquila, eu não acho caro.
Para finalizar esse vídeo, eu pensei em duas coisas, uma positiva e uma negativa. Uma coisa bem positiva que eu adoro aqui, gente, é o gosto da comida. Eu acho que aqui a comida é muito boa. A gente tem aquelas feiras de domingo, sabe? De sábado, de domingo, com os produtos da época, que sempre muda, e é tudo super fresco. A gente tem queijos incríveis, a gente tem bom vinho. A gente come muito bem aqui. Eu não tô falando para ir para restaurante, né? Se você vai para restaurante, vai custar um pouquinho mais caro. Eu acho os produtos aqui super saborosos. Eles dão muita importância em produtos frescos, né? Por isso que essas feiras no final de semana elas estão sempre lotadas. Então a gente vai lá, a gente compra os legumes e as verduras para a semana inteira, os ovos, os queijos, leite, se você toma leite, você compra leite lá fresco. Então essa parte de comer, essa importância que se dá para comida natural é uma coisa que me deixa muito contente, eu gosto muito disso, principalmente depois de ter vivido tanto tempo no Canadá. E no Canadá a gente sabe que tem muito frio, então as coisas elas não são tão frescas assim, vêm de muito longe, então a comida não tem muito gosto. Tô reclamando, tô falando mal do Canadá não, tá? Estou fazendo essa comparação pequena que, claro que a gente sente na boca quando você mora, por exemplo, no Canadá e quando você muda aqui pra França, a diferença é bem grande. A parte negativa não é tão negativa assim, mas é só pra falar sobre, eu tenho duas. A primeira, tá frio agora. O frio e eu nunca fomos amigos, nem lá no Canadá, e a gente não está sendo amigo aqui nesse momento. Tá bem chatinho assim pra correr, por exemplo, do lado de fora, eu tenho que colocar luva, tampar a orelha. Então o frio e eu temos uma relação difícil e que tem que ser trabalhada. Mas não tem comparação com o frio lá do Canadá e com toda aquela neve. A neve aqui você vê ela lá de longe, nas montanhas, linda, maravilhosa. Não tem toda aquela neve na rua e que eu tinha que sair lá que nem um esquimó, né, para ir pro trabalho. Então essa parte aqui, graças, não existe. Outra coisa negativa, gente, é realmente a burocracia. Quando falaram de burocracia, não estavam errados. Eu não posso reclamar, porque no final fui sempre muito bem atendida aqui. Mas para chegar no final é o problema. Aqui é uma baguncinha, assim, eu diria. Então, você não tem, assim, um menu, não tem um caminho para seguir. Vai batendo cabeça até achar uma porta. Quando você acha essa porta, assim, aí você é bem atendido. Para conseguir um rendezvous, uma reunião para renovar o meu visto há uns meses atrás, foi muito difícil conseguir essa reunião porque o sistema não funciona, não é um bom sistema, não é esse e-mail, não é aquele. Então é muito complicada essa burocracia. E agora eu tô passando pro mesmo problema, eu preciso renovar de novo o meu visto e eu não consigo chegar lá até a mesa da pessoa, né, e renovar meu visto. Por outro lado, gente, esse mês eu recebi a minha carta de saúde aqui, que é meu primeiro documento francês. É uma carta que te identifica e que te dá acesso aos serviços de saúde. E foi super rápido, fui super bem atendida também. E o sistema é um sistema muito bom e que funciona bonitinho. Eu não conheço direito, mas eu acredito que esse sistema ele seja de uma empresa privada. Então por isso que ele funciona tão bem. Então mesmo dentro desse ponto negativo, tem muitas coisas positivas. Esse é o vídeo de hoje, meus primeiros 8 meses aqui na França. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários desse vídeo e eu volto aqui pra gente falar sobre. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo muito grande e um ótimo 2021. Tchau!